Miller, eu sou acadêmica do 6º período de Psicologia da UNOESC de Pinhalzinho e venho aqui hoje apresentar o meu trabalho de pesquisa, né, o meu artigo de pesquisa que foi realizado em parceria com o meu professor orientador, o Anderson Schuch, né, que o nome do trabalho é o seguinte: as demandas relacionadas às políticas públicas de atendimento ao segmento idoso no município de Pinhalzinho, Santa Catarina. Eu fui acadêmica bolsista, então, né, pelo UNEDU. O professor Anderson foi o meu orientador durante todo esse período, realizado, então, também um trabalho em conjunto com a Secretaria de Saúde e Assistência Social, especialmente do município de Pinhalzinho. Introdução, então. O processo de envelhecimento na contemporaneidade tem produzido impactos significativos nas relações sociais, culturais e econômicas em nossa sociedade, exigindo novas posturas do Estado brasileiro na garantia de direitos à pessoa idosa e na implementação de políticas públicas. Nessa direção, um conjunto de esforços governamentais e da sociedade civil tem se constituído para reestruturar programas e serviços voltados à promoção da cidadania desta população. Pautando-se por este cenário de reorganização das políticas públicas e da necessidade de ampliar a qualificação e qualificar, aliás, as ações destinadas à população idosa, que então esse artigo se estabelece tendo como base o processo de pesquisa configurado a partir de demanda do Poder Público de Pinhalzinho, Santa Catarina, com destaque para o Conselho Municipal do Idoso e a Secretaria de Assistência Social. A pesquisa objetivou compreender as demandas da população idosa no município de Pinhalzinho, identificando os modos de acesso, as potencialidades e as fragilidades na relação dos idosos com as políticas públicas, e o levantamento de sugestões e propostas dos idosos para ampliação do acesso e qualificação desses serviços públicos municipais. A produção de conhecimento considerou diálogos com grupos da população idosa sobre sua realidade social e a relação com as políticas públicas, diálogos que fomentaram a escrita deste artigo e seu propósito de construir reflexões e diretrizes para o reordenamento da rede de serviços e programas de atendimento. Esse artigo, então, realmente foi escrito a partir de diálogos, né? Foram 5 grupos focais que vão ser apresentados a seguir, ouvindo não melhor do que os idosos, né? Já que as populações idosas é que vão aproveitar ou então sentir as dificuldades de ter acesso às políticas públicas. Fundamentação teórica. Foi bem densa, bem interessante a nossa fundamentação teórica, buscando não só relatos, recortes de pesquisas, de artigos da região, mas como do mundo como um todo, né? Visto que a expectativa de vida vem aumentando e consigo vem a necessidade de qualidade desse envelhecimento, né? Então, eu trago aqui 2 recortes da nossa fundamentação teórica que dão um norte para o nosso trabalho. Dentre tantos direitos em lei, tem-se a promulgação do Estatuto do Idoso de 2003, que visa estabelecer mecanismos para regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. O respectivo estatuto, além de reafirmar direitos inerentes à pessoa humana, em seu 3º artigo define que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
Embora garantido por lei que sejam tomadas medidas para possibilitar a qualidade de vida aos idosos, bem como participação ativa na sociedade, a realidade dos idosos brasileiros ainda está distante dos marcos legais e de condições sociais almejadas, considerando um cenário de desigualdade social, pobreza e dificuldade de acesso a muitos dos direitos assegurados. É necessário intensificar as estratégias para contribuir com a transformação dessa realidade, diminuindo o distanciamento entre as normas estabelecidas e a realidade efetiva dessa população. Também ganha destaque o trecho seguinte. A OMS estabeleceu o termo envelhecimento ativo, considerando a meta de aumentar a expectativa de vida saudável e também a qualidade de vida, incluindo as pessoas que já requerem cuidados. Promover um envelhecimento ativo é assegurar direitos fundamentando-se nos princípios da independência, inclusão, dignidade e assistência às pessoas idosas. Já isso em 2005. Para tanto, o envelhecimento da população levanta várias questões fundamentais para os formuladores de políticas. Como podemos ajudar pessoas a permanecerem independentes e ativas à medida que envelhecem? Como podemos encorajar a promoção da saúde e as políticas de prevenção, especialmente aquelas direcionadas aos mais velhos? Já que as pessoas estão vivendo por mais tempo, como a qualidade de vida na terceira idade pode ser melhorada? Um grande número de pessoas na terceira idade causará a falência de nossos sistemas de saúde e de previdência social? Como podemos equilibrar o papel da família e o do Estado em termos de assistência àqueles que necessitam de cuidados à medida que envelhecem? Como podemos reconhecer e apoiar o papel importante que as pessoas mais velhas desempenham no cuidado aos outros? Nossos objetivos geral e objetivos específicos. Compreender as demandas da população idosa no município de Pinhalzinho, vistas a qualificação das políticas públicas e a ampliação da garantia de direitos a essa população. Também identificar os modos de acesso, as potencialidades e fragilidades na relação dos idosos com as políticas públicas municipais, levantar sugestões e propostas dos idosos para ampliação do acesso e qualificação desses serviços, apontar diretrizes para o reordenamento da rede de serviços e programas de atendimento a essa população. Esse projeto de pesquisa, então, foi aprovado no edital 60 da UNESCO de 2019, em seu artigo 170, pela UNESCO, então, via UNIEDU também. Foi aprovado, passou pelo Comitê de Ética e Pesquisa como lei e também pelo Comitê da UNOESC, aprovado em parecer com o número seguinte, que segue ali do lado, né? E, assim, a gente trabalhou com 5 grupos focais, então dividimos os idosos do município em 5 grupos focais, assim, representantes de cada setor, né? O grupo, por exemplo, dos líderes de convivência falou sobre o contexto dos grupos de convivência, lá no dia 16/9 de 2019, no local, no espaço cedido pela Secretaria de Assistência Social. Foram 21 participantes, 21 representantes. Teve também o grupo dos moradores da área rural, falando sobre a área rural, ser idoso no interior de Pinhalzinho. No dia 16 também, né, aconteceu em outra sala, cedida pela Secretaria de Assistência Social, com 24 participantes. Teve também o grupo dos usuários de serviços de programas da assistência social, né, o SCFV, no dia 18 de novembro de 2019, lá na Secretaria de Assistência Social também, em espaço cedido, com 10 participantes, né? Tivemos também os participantes da terceira
da Universidade da Terceira Idade, falando sobre o contexto da educação dos idosos de Pinhalzinho, no dia 19 de fevereiro de 2020, em espaço cedido pela universidade que oferta o projeto, com 12 participantes. Os usuários dos serviços de saúde por ESF também foram 10 representantes, falando sobre a saúde do idoso em Pinhalzinho. No dia 27 de fevereiro de 2020 aconteceu esse grupo, no Centro de Especialidades em Saúde também. Fomos analisando, né, os recortes, foi gravado com o consentimento dos participantes, né, foi gravado os grupos, aí a gente transcreveu e tirou os recortes reais, então, do que esses idosos trouxeram para nós. Foram 5 falas, ou melhor, 5 categorias analisadas, sendo elas ideia de igualdade de oportunidade e a falta de interesse na participação. Reafirmam a existência de ações nas políticas públicas do município para o idoso ou os idosos, cidade boa de morar, falta de interesse versus mesmas condições para a participação, especialmente nos usuários da assistência social, né, com os 10 representantes, e trazido também bastante essa questão pelos participantes da área rural. Vida familiar e comunitária como determinante para o envelhecimento ativo. O item 2, ou categoria 2, envolvimento em ações na comunidade como envelhecimento ativo. Trabalhos na propriedade rural para se entreter, denotando menor inclusão em ações que acontecem ou ocorrem na cidade. Então, os idosos do interior trouxeram bastante isso, da questão de trabalharem com suas atividades e gostarem muito disso como parte do seu envelhecimento ativo e participarem menos na cidade por questões especialmente de locomoção. Grupos do SCFV sinalizaram possíveis fragilidades e dificuldades de inserção na comunidade, escuta das diferentes vozes de diferentes idosos nesse processo, marcadores de diferença, como gênero, raça, religião, deficiência. Categoria 3, diferença de condições e experiências no processo do envelhecimento. Então, desafios nas questões financeiras e seu impacto no cuidado com a saúde, especialmente no SCFV e rural. Também diferenças de condições para atividades físicas. No grupo da saúde surgiu isso especialmente. Conflitos com vizinhos, que surgiu nos grupos de líderes. Muitos não se sentem idosos, isso no grupo da UNIT. Item 4, motivos para a não participação nos grupos de convivência. Líderes dos grupos, trabalho das diretorias na formação de novas lideranças e pelas excessivas críticas recebidas. Então, há uma dificuldade em encontrar novos líderes para os grupos de convivência e a crítica que eles sentem enquanto líderes de grupo. Também, o NIT e Grupo da Saúde questionam as palestras e as atividades voltadas à dança. O Grupo Rural, transporte, doenças e preconceito religioso, assistência social, preconceito de classe. Percepções sobre os atendimentos realizados na saúde, qualidade de ações ofertadas com destaque para as agentes comunitárias de saúde, dificuldade de liberação das empresas para os filhos acompanharem em consultas. Racismo institucional também surgiu nesse item 5. Sugestões: educação, transporte público direcionado à Universidade da Terceira Idade, promoção de cursos e capacitações que ajudem a administrar o cotidiano
com autonomia, alfabetização, administração de medicamentos, organização financeira e do tempo, programas de memória, educação para o trânsito, saúde, ampliar as ações de atendimento na área da psicologia, nutrição, hidroginástica e fisioterapia, potencializar ações de prevenção à saúde, pilates, caminhadas, exercícios adaptados, assistência social, profissionais para visitas domiciliares, contribuindo no suporte para a organização e cuidados domésticos, como medicamentos, higiene, organização. Criação de acolhimento institucional municipal, em forma de casa-lar. Também contribuir para a capacitação e formação de lideranças para, então, assumir as diretorias de grupo de convivência e conselho de direitos. Criar aluguel social na parte da habitação ou programas de financiamento habitacional para idosos, cultura e esporte, ampliar atividades culturais e esportivas já existentes, teatro, pilates, caminhadas, intersetorial, estratégias de orientar e planejamento da aposentadoria, jovens e adultos, né, a consciência do envelhecimento, criação cidade do idoso, com oficinas como jogos, dança, oficinas de saúde e educação, construção de sedes para todos os grupos de convivência, casa, creche para idosos permanecerem durante o dia para convivência e cuidados, e propor soluções para a dificuldade de transporte dos idosos do interior para se deslocar para a cidade. Divulgar também os canais de ouvidoria para escuta das demandas e reclamações. Então, o slide anterior e esse são resultados e sugestões colhidas pelo nosso trabalho, né, pela nossa pesquisa feita em Pinhalzinho, e a gente tem um trabalho construído muito bacana, com certeza, e que novos podem surgir aí. Conclusões. O registro dessas sugestões não implica na inexistência ou fragilidade das ações ofertadas pelas políticas públicas e profissionais, cabendo o diálogo, a circulação de informações das ações e do planejamento estratégico da gestão municipal. Ressalta-se, contudo, a importância da participação social e política dos idosos, oportunizando espaços de engajamento e fazer coletivo, que abram caminhos para a formulação de novas possibilidades e condições para o envelhecimento saudável e digno para todos os idosos. Considerar dimensões de classe, social, raça, gênero, deficiência, sexualidade, entre outros, que se atravessam nas condições de vida dos idosos. Contribui para qualificar as ações nas políticas públicas, ampliando a garantia de direitos para parcelas desta população, que sofrem com a intensificação da vulnerabilidade social. Reafirmam-se, assim, que Estado, profissionais, idosos e sociedade em geral sejam corresponsáveis no processo de garantia de direitos e o exercício da cidadania a todos os idosos, enfrentando preconceitos, barreiras e lutando por transformação social. Ficou evidente no nosso trabalho, por exemplo, que o envelhecimento não é igual para todos os idosos do município ou da região ou do nosso país e mundo. Dentro de apenas um município, a gente pode encontrar várias formas e várias realidades de envelhecimento, por exemplo. Meus agradecimentos, então, eu quero agradecer muito ao meu professor mestre, o Anderson Schuch, que fez um trabalho intenso e muito dedicado. Também agradecimento ao meu super colega colaborador, William Gemelli, que eu acho que eu errei o sobrenome dele aí na escrita, mas fica aqui meu carinho. O William foi muito importante para o formato, para esse trabalho estar aqui. Sem vocês, o
artigo não teria ficado tão bom quanto ficou, tantos diálogos, tanto conhecimento. Agradecer também, especialmente, à Secretaria Social de Pinhalzinho pela oportunidade e também por terem confiado em nosso trabalho. E a UNOESC e o UNEDU, obrigada por terem e sempre tornarem possível cada vez mais espaços para a ciência no oeste de Santa Catarina. É muito bacana e que continue sempre a gente produzindo ciência com seriedade. Muito obrigada. E esse, então, foi um pouco do meu trabalho, né? Uma apresentação do meu trabalho de pesquisa.